Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. O Senhor Deus, Ele fala algo muito importante para mim e para você, que nós temos que colocar em prática. A Bíblia diz que nós temos que, se tiver que guardar alguma coisa, nós temos que guardar o nosso coração. Por quê, pastor? Irmãos, a Bíblia diz que do nosso coração procede a vida ou a morte. Então, dependendo daquilo que entra no meu coração, irmão, eu posso ter vida ou eu posso ter morte. Eu tenho que tomar cuidado com o meu coração. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobretudo, o que se deve guardar, porque tem coisa que tem que guardar. E deve guardar, tem coisa que eu tenho o dever de guardar. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu. Você tem que guardar, você tem que aprender a proteger o teu coração. Por quê, pastor? Porque, irmãos, o motivo está exatamente aqui. Porque dele procede as saídas da vida. Dependendo do que está no meu coração, eu vou me inclinar para fazer a vontade de Deus, ou dependendo do que está no meu coração, eu vou me inclinar para fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Então eu tenho que aprender a guardar meu coração. O salmista um dia ele disse, escondi, vai lá, daqui para mim. Isso. O salmista um dia disse, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar. Se você não guardar a palavra dele no teu coração, você não tem como proteger o coração. Por quê, pastor? Porque se não estiver cheio da presença de Deus, que é a palavra de Deus, vai estar cheio de outra coisa, gente. Vai estar cheio de outra coisa. E você tem que aprender a tomar cuidado. Por quê, pastor? Porque senão você pode se perder. Eu não posso deixar que o meu coração seja contaminado. A Bíblia mostra sobre um casal, Ananias e Safira. Irmão, eles permitiram que Satanás tomasse conta do coração deles. Isso está onde, pastor? Lá no livro de Atos, capítulo 5, versículo 1. Vamos dar uma olhadinha? Coloca na Almeida, revista corrigida. Está escrito da seguinte maneira, ó, presta atenção. Mas o que eu quero que você entenda? Por que você tem que tomar cuidado com o teu coração? Por quê, pastor? Porque senão o diabo pode tomar conta da tua vida. Uma certa vez, deixa eu te contar para você entender. Uma certa vez, eu lembro que isso foi mais ou menos no ano de 2001. Irmão, eu estava numa situação um pouco difícil. Eu não tinha controle sobre o peso do meu corpo. E eu sei que a culpa era minha mesmo. Hoje eu tenho essa consciência. Por quê? Porque o que o homem planta, o homem colhe. Eu não me preocupava em fazer exercício. Quando eu era garoto, eu fiz muito exercício. Eu queria ser jogador de futebol. Então eu me exercitava bastante. Eu corria 16 quilômetros todos os dias, praticamente. Você está compreendendo? Por quê? Porque eu queria ser jogador de futebol. Treinei por um tempo num clube chamado América, em São José do Rio Preto. Você está compreendendo? Então, eu me preparava, me preocupava com a minha saúde, com a minha condição. E, de repente, eu abri mão desse sonho. Só que aquele tanto de exercício que eu fazia, aquele cuidado todo que eu tinha, deixou de existir. Ele deixou de existir. Então, automaticamente, quem se exercita muito, automaticamente acaba tendo uma necessidade de se alimentar um pouco mais. Por quê? Porque o corpo exige, ele quer. Né? Eu gasto energia, ele quer reposição de energia. Só que eu continuei repondo aquela quantidade de energia sem mais fazer aquela quantidade de exercício. E eu comecei, então, com 18 para 19 anos, eu comecei a engordar. Engordar. Quando era o ano mais ou menos de 2001, eu estava com uma média de 140 quilos. Você tem uma ideia, hoje eu peso 74 quilos. Eu estava numa média de 140 quilos. E começou uma situação, qual era? De chocarrice.
O que é chocarrice, pastor? A Bíblia condena, inclusive, a chocarrice. Chocarrice é o quê, pastor? Brincadeira que magoa, brincadeira que ofende. A Bíblia condena a chocarrice. Toma cuidado com esse negócio de ficar fazendo brincadeiras, porque às vezes você faz uma brincadeira com uma pessoa e ela se ofende. Agora, qual é o problema então? Quando se torna chocarrice, pastor? Quando eu percebo que a pessoa se ofendeu, mas mesmo assim eu continuo fazendo aquela brincadeira. Aí se torna chocarrice, aí se torna pecado. Porque eu posso fazer uma brincadeira com você, porque eu acredito que eu tenho liberdade com você, né? Mas se eu perceber que você se ofendeu, eu não posso continuar com aquela brincadeira. Por quê, pastor? Porque aí se torna chocarrice, se torna pecado. Aí começava aquela brincadeira que eu não gostava, né? Porque, quando você morrer, irmão, como é que vai fazer? Vai ter que mandar 2 anjos para te levar. E aquilo parecia muito engraçado, todo mundo dava risada, mas aquilo feria, aquilo machucava. Você está compreendendo? E essa brincadeira, por causa daquele peso excessivo, que não era uma coisa que eu queria. Não era uma coisa que eu queria, eu não queria ser obeso. Não queria ser obeso. Me tornei, mas não queria. E aquela brincadeira, ela era constante, era toda hora e tal. Teve um dia que eu fiquei muito chateado. Eu era pastor em Itaquera. Eu fiquei muito chateado, fiquei muito magoado. Eu lembro que teve uma situação que o missionário Soares até tentou me proteger. Ele falou, não entra aí não. Quando eu entrei, eu falei, não, mas ele não entra, eu entrei. E foi uma zombaria total. Aí o missionário olhou para mim e eu disse, tentei te proteger, não me ouviu. Então o que acontece? Aquilo me feriu demais. O que eu fiz? Catei meu carro, eu era pastor em Itaquera, catei meu carro e fui embora. Eu fui embora bravo. E quando eu estava chegando, no final da radial, não é essa radial que existe hoje. Hoje a radial está bem longa, né? Ela terminava ali no shopping Itaquera, que era desse tamanhozinho. Hoje está um monstro de organizado e de bonito ali. Então o que acontece? Eu estava chegando, o Espírito Santo me levou nessa palavra aqui. Eu estava bravo, estava chateado, estava magoado, estava ofendido. Em outras palavras, foi a gota que transbordou o copo. Aí o Espírito Santo me levou nessa palavra aqui. Mais um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Segue. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Espera um pouquinho, aqui, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Volta lá, irmã. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Havia uma grande perseguição à igreja de Cristo, aos seguidores do caminho, porque o início foi falado seguidores do caminho, depois foram chamados de cristãos. Era uma perseguição muito grande. As pessoas que se entregavam a Cristo, que largavam a lei de Moisés, que largavam, vamos dizer assim, dessa maneira, a ideia das autoridades e começavam a seguir a Jesus, essas pessoas eram perseguidas. Elas eram perseguidas a ponto de não ter como trabalhar, a ponto de não ter moradia, a ponto de não ter comida. A situação ficou muito complicada, a igreja estava sendo perseguida, a situação estava difícil. Então, o que acontece? Algumas pessoas, elas tomaram uma decisão, movidas pelo Espírito Santo. Elas vendiam as propriedades. Não era nada forçado, não era nada obrigado. Era uma coisa voluntária. Elas vendiam as propriedades e elas colocavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos, eles faziam o quê? Eles distribuíam para as pessoas segundo as necessidades delas. Por exemplo, eu tinha 10 filhos. Então a minha necessidade era maior do que quem tinha 2. Então, conforme a necessidade, eles iam dando. Você está compreendendo? A igreja de Cristo ia sendo as necessidades supridas daquela maneira. E muitas pessoas faziam isso. E de repente, Ananias e Safira, eles viram o comportamento de alguns. E eles permitiram que um espírito de engano, de falsa santidade, se apoderasse do coração deles. Eles não estavam preocupados em ajudar. Eles estavam preocupados em ser vistos como boas pessoas, como pessoas solidárias,
como pessoas generosas, mas era só um engano, uma mentira, só uma aparência. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Sim ou não? Segue. E disse então Pedro a Ananias, olha aí, ó. Por que encheu Satanás o teu coração? Opa, peraí, pastor, Satanás encheu o coração dele, encheu. O Senhor Deus, ele falou para mim, por que encheu Satanás o teu coração? Foi essa palavra que o Espírito Santo me falou. Eu falei, mas como assim? Eu falei, eles ficam me perturbando, eles ficam me zombando, ficam me enchendo a paciência o tempo todo. E o Senhor está falando agora, Deus, que eu sou o culpado? Deus falou, você é o culpado. Eu falei, mas como que eu sou o culpado? O comportamento deles não te dava o direito de desrespeitar a minha palavra. Você tinha que ter guardado o teu coração, porque é obrigação tua guardar o coração. Irmão, é obrigação minha, é obrigação sua. Alguém nos ofende, alguém nos desrespeita, alguém nos trai, alguém nos magoa. O nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser comprometido. Você está compreendendo, sim ou não? A atitude da pessoa não importa. Mas pastor, me ofenderam, me humilharam, me desrespeitaram. Não importa. Por que, pastor, que não importa? Porque a responsabilidade de guardar o meu coração é minha. A responsabilidade de guardar o teu coração é tua. E como que eu vou fazer isso? Mantendo a palavra de Deus no meu coração. Mantendo a palavra de Deus no coração. Eu lembro que naquele dia, eu desci do carro, eu morava num sobrado, era uma garagem subterrânea. Eu entrei na garagem, subi a escada que dava para o primeiro portão, entrei em casa, subi a escada para o meu quarto, entrei, fechei a porta e comecei a orar. E orei, e orei, e orei, e orei. Quando meu coração limpou em oração, o meu rádio tocou. Naquela época eu usava Nextel, meu rádio tocou. E a pessoa que tinha me desrespeitado estava chorando, me pedindo perdão. Por quê? Porque Deus, ele me repreendeu, porque a obrigação de guardar o meu coração é minha. Mas ele repreendeu ele também, porque o comportamento dele foi errado. Então ele veio para me pedir perdão. Você está compreendendo o que eu estou te falando? Irmão, você tem que se manter na palavra. Eu tenho que me manter na palavra. Não vai ser a primeira, não vai ser a segunda, não vai ser a terceira, e nem vai ser a última vez que o diabo vai incitar alguém para tentar tirar você da presença de Deus. O nosso adversário, ele fica ao nosso derredor. A Bíblia diz, bramando como leão, na expectativa de quem ele possa tragar. Em outras palavras, ele fica nos observando. Olha lá, ó. Isso está lá em 1ª carta de Pedro 5,8. Sede o quê? O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa consciente. Uma pessoa, irmão, que está consciente do comportamento dela, das atitudes dela. Eu não posso ser uma pessoa que não seja sóbria. Por quê, pastor? Porque toda ação provoca uma reação. Toda atitude tem uma consequência. Tem uma consequência muitas vezes no mundo espiritual e tem uma consequência muitas vezes no mundo espiritual e no mundo físico. E nós temos que ter esse entendimento no nosso coração. Eu não posso agir de uma maneira nécia, ou seja, sem sabedoria, sem sobriedade. Eu não posso agir pelo impulso. Por quê, pastor? Porque tem coisas que dá para consertar. Tem coisas que, se eu me arrepender, eu vou conseguir consertar. Agora, tem coisas que não tem conserto mais. Você está compreendendo? Tem coisas que não vai ter jeito mais, não vai ter conserto mais. Irmão, é coisa muito séria. É muito séria. Sede sóbrios. Vigie, fique atento. O que é uma pessoa que está vigiando? É uma pessoa que está atenta, que está observando. Você está compreendendo? Você tem que aprender a perceber quando a situação ela é natural. Você tem que começar a perceber quando a situação ela é sobrenatural. Como assim, pastor? Quando é uma obra de um demônio para prejudicar você, para prejudicar a tua família, para prejudicar a tua saúde, para prejudicar a tua vida. Você tem que prestar atenção. Porque tem coisas que são naturais, elas ocorrem naturalmente. Mas tem coisas que há uma manifestação
sobrenatural, é uma obra de Satanás. Você está compreendendo, sim ou não? Você tem que começar a prestar atenção. E não ficar caindo nas ciladas, nas armadilhas que o diabo coloca diante de você. Por quê, pastor? Porque senão você vai perecer. Você vai passar por situações que você não precisaria passar. Você vai enfrentar situações que você não precisaria enfrentar. Vai sentir dores que você não precisaria sentir. Por quê? Porque não foi sóbrio. Por quê? Porque não foi vigilante. Por quê? Porque não soube guardar o coração. Por quê? Porque não soube respeitar a palavra. É coisa séria, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, o meu adversário não é minha mulher, meu adversário não é meu marido, meu adversário não é meu vizinho, o meu adversário não é meu pastor, o meu adversário não é meu patrão, o meu adversário não é meu empregado, meu adversário não é o meu colega, não, meu adversário é Satanás. Ele pode usar a qualquer momento alguém para tentar me prejudicar. E pode tentar me usar para prejudicar alguém também. Então eu tenho que estar vigilante. Porque se eu percebo que o meu comportamento está trazendo prejuízo para alguém, eu tenho que mudar o comportamento. Se eu percebo que o comportamento de alguém vai trazer prejuízo para mim, eu tenho que me resguardar, eu tenho que me proteger. E a única maneira de eu me proteger é guardando aquilo que Deus fala. O que eu deveria ter feito? Eu deveria ter feito o que eu fiz depois. Eu não deveria ter permitido que o meu coração se enchesse de mágoa, de revolta, de rancor, de ressentimento. Eu não tive nenhuma atitude, vamos dizer assim, que escandalizasse alguém. Mas aí eu catei a chave do meu carro, entrei no carro e fui embora. Fui embora. Você está compreendendo? E naquele trajeto ali de Radial Leste, eu permiti que o meu coração fosse se enchendo de rancor, de revolta e tal. Cheguei em casa, fui orar, ainda fiquei bravo com Deus, porque Deus falou, por que você deixou Satanás encher o teu coração? O Espírito Santo estava me ensinando. O Espírito Santo estava me mostrando que poderia ter um problema ainda maior se eu não mudasse aquela atitude, se eu não mudasse aquele tipo de comportamento. E eu lembro que eu orei, e eu deveria ter feito isso antes. Deveria ter feito isso no momento que eu fiquei chateado, que eu entrei no carro, já deveria ter começado a orar. Eu deveria ter pedido a Deus, porque o Senhor Deus falou que eu devo orar por aquele que me persegue. O Senhor Deus, Ele diz que eu devo orar por aquele que me maltrata. Eu deveria ter orado, Deus, eu me senti maltratado, me senti desrespeitado, eu me senti desprezado. Pai, me ajuda em nome de Jesus. Não permita que o meu coração se encha dessas coisas. A Tua palavra diz que eu devo orar, e eu venho aqui apresentar essa pessoa em nome de Jesus Cristo. Pastor, mas vem cá. Eu vou ser humilhado e vai ficar por isso mesmo? Não vai ficar por isso mesmo. Por quê, pastor? Porque os humilhados, eles são exaltados. Talvez agora você está sendo humilhado, talvez agora você está sendo desrespeitado, talvez agora você está sendo desprezado, mas amanhã Deus vai te exaltar. Deus vai te colocar numa posição que ninguém nunca imaginou que você poderia estar. Você está compreendendo? Sim ou não? É coisa séria, a gente tem que aprender. Nós temos que ter esse entendimento, sejam sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor de vós, anda em derredor, bramando como um leão, buscando quem possa. Ele está buscando uma maneira de destruir você. E se você aceitar e agir de maneira natural, tiver um comportamento natural, por quê? Porque às vezes é natural, aquele meu comportamento foi natural. Foi natural, fiquei chateado, fiquei ofendido, fui humilhado, fui desrespeitado, mas só que Deus não quer que eu tenha um comportamento natural. Ele não quer que você tenha um comportamento natural. Ele quer que nós tenhamos um comportamento segundo a palavra dele. Segundo a palavra dele. Por quê, pastor? Porque a palavra dele é vida. A palavra dele é o caminho correto. Ele quer ele quer você, ele nos quer andando no caminho correto, ele nos quer andando segundo a orientação da palavra dele. Está compreendendo, sim ou não? Esses dias eu mostrei um versículo muito bonito, muito importante, sobre a purificação. A Bíblia diz que a purificação se dá da seguinte maneira: pela misericórdia. Irmão, a misericórdia, irmão, ela é apresentada a mim e a você todos os dias. Todos os dias, pastor, todo dia. Todo dia que você acorda, que eu acordo, a misericórdia se renova. Ela se renova cada manhã. Você está compreendendo, sim ou não? Deus está dando uma oportunidade para mim e para você de um conserto. Ele está dando uma oportunidade para mim e para você de uma mudança. Então, presta atenção, Provérbios 16:6. Pela misericórdia
Essa misericórdia que se renova a cada manhã, uma nova oportunidade. No momento que você fechar os olhos, no momento que eu fechar os olhos, aqui nessa terra acabou. Eu estava até conversando hoje de manhã, ontem à noite, eu estava deitado, eu estava meditando. Eu tenho 55 anos de idade. Eu estava pensando, se Deus me der mais 25 anos, poxa vida, eu vou 80 anos. Eu estava pensando, a minha filha mais nova, ela tem 28 anos. Eu estava pensando, Deus, ela vai ter, o quê, 53 anos? Eu estava pensando, a minha esposa falou, o que é que você quer saber? Eu falei, não, estou pensando aqui. Porque eu estava pensando na minha morte. Ô pastor, pensando na morte, a Bíblia diz que aquele que é sábio pensa também na morte. Você está pensando só na vida, né? Você só está pensando no agora. Você só está pensando no agora. O apóstolo Paulo, ele falou algo que está no meu coração, e eu gravo e guardo, está guardado no meu coração. O que é que o apóstolo Paulo falou, pastor? Ele disse que se a nossa expectativa for só para essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. A minha expectativa não é só para essa vida. A tua expectativa não pode ser só para essa vida. Você tem que prosperar, sim. Deus quer que você prospere. Que você tenha a boa casa, a boa comida, a boa roupa. Que você dê uma boa condição para os teus filhos. Ele quer isso, sim. Pode ter certeza disso. Só que tem uma eternidade pela frente. O que você está preparando? Você está pronto, você está preparado para a eternidade. Se você fechar os olhos agora, você vai encontrar o sorriso de Jesus te levando para o reino dele, ou você vai encontrar um demônio te levando para o inferno para passar a eternidade lá com ele. É coisa muito séria, ó. Primeira carta aos Coríntios 15, 9, ó. Se esperamos em Cristo só nesta vida, por quê? Porque por meio de Cristo eu expulso os demônios, por meio de Cristo eu abro portas para prosperar, por meio de Cristo eu fico livre das doenças, por meio de Cristo, acorda, não dorme agora não. Por meio de Cristo eu fico livre das perturbações, por meio de Cristo eu alcanço o sucesso aqui. Mas é só isso que interessa. Porque a propaganda é essa. Vem, Deus vai te dar prosperidade, vem, você vai comprar a casa própria, vem, você vai conseguir o carro novo, vem, você vai conseguir a promoção, vem, você vai conseguir o marido, vem. Mas é só para essa vida. É só para isso. Porque se a nossa expectativa for só para essa vida, a Bíblia diz que nós somos os mais miseráveis dos homens. Olha lá. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A minha expectativa não pode ser só para essa vida. Por quê, pastor? Porque tem uma eternidade pela frente. E eu trabalho só para essa, e eu me dedico só para essa, e eu me empenho só para essa, eu me preparo só para essa. Eu faço a faculdade, faço a pós-graduação, faço doutorado, faço isso, faço aquilo, mas é só para essa que eu me preparo. E para a eternidade? O que eu tenho preparado para a eternidade? Eu estou salvo em Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em mim, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, verdadeiramente. O que habita em mim é a essência do Todo-Poderoso. É coisa séria, gente. Voltem em Provérbios, por gentileza. A misericórdia, pela misericórdia, e ela se renova a cada manhã, repito. Hoje eu acordei, eu não sabia que dia que era. Tive que pensar um pouquinho para saber que dia que era. Eu falei, poxa, é domingo. Quando eu abri os olhos, a misericórdia se renovou. Por quê, pastor? Porque hoje eu tenho tempo para chegar diante de Deus e ver quais são as minhas falhas, quais são os meus erros, e consertar, e mudar. Não é fazer promessa, mas propor no meu coração, obedecer, fazer conforme a palavra diz. Está compreendendo, sim ou não? Eu tenho oportunidade de chegar para a pessoa e falar, me perdoa, falei contra você, me perdoa, pequei. E hoje é fácil se comunicar com uma pessoa. Você pode catar o telefone, falar com qualquer pessoa por vídeo, olhando no olho, pedir perdão para a pessoa. Hoje não é difícil. Manda uma mensagem lá, posso falar com você? Precisava falar contigo. Mas só que tem que ser de vídeo. Você está preparado para receber uma ligação de vídeo? Pode ligar. A pessoa liga, você liga, fala, eu queria falar contigo. O que foi? Eu fiz isso, e eu queria falar olhando nos teus olhos. Me perdoa, eu pequei contra você. Pronto.
Tem oportunidade. Se eu fechar os olhos, pastor, aí acabou. Aí acabou, não tem mais jeito. Então preste atenção nisso. Ó. Pela misericórdia e pela verdade, se purifica a iniquidade. Pela verdade, pastor, pela palavra. Por meio de Cristo. O sangue de Jesus, ele me comprou. Me tirou da escravidão das trevas. Eu fui transportado para o reino do Filho do Senhor, o Senhor Jesus. E o sangue dele me purificou por dentro. Não é por fora, não. É por dentro. É por dentro, pastor? É por dentro. Você está compreendendo, sim ou não? É coisa séria. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. E pelo temor do Senhor. Irmão, nós temos que guardar isso. De tudo que se deve guardar, guardar principalmente o vosso. Irmão, é a maneira de guardar o meu coração. O que o salmista falou? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra. Irmão, eu tenho que ter temor. Eu tenho que ter temor. Por quê, pastor? A única maneira de eu desviar-me do mal é tendo temor. Se eu não tiver temor, eu não vou me desviar do mal. Olha só, pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. E pelo temor do Senhor, ou ao Senhor, os homens se desviam. Aquela pessoa que não se desvia do mal, porque ela não tem temor. E você tem que buscar. Você tem que buscar diante de Deus. Falar, Deus, me dê a graça de unir o meu coração ao temor do Senhor. O salmista falou sobre isso. O salmista falou sobre isso. Fala com ele, fala, é orando. Aquele que pede, recebe, é orando, é chegando diante dele, Deus, é se reconhecendo, é se examinando, é sendo verdadeiro com você. Quantas vezes eu, Antônio Júnior, estou com Jesus há muito tempo, mas quantas vezes eu me pego, me vendo um comportamento que eu não gostaria de ter nunca. E chego diante de Deus e falo, Deus, eu não deveria ter tido esse comportamento, Pai, me ajuda. Me ajuda, ó, Salmo 86, 11. Ele começa falando o quê? Ensina-me. Está fazendo um pedido. Pede para ele te ensinar. Ninguém nasceu sabendo. Pede para ele te ensinar. Pede para ele abrir o teu entendimento. Pede para ele te dar capacidade. Pede para ele te dar força. Pede para ele te ajudar a mudar o comportamento, a mudar a atitude, a mudar a maneira de ser. Importai-vos nascer de novo. Não nasceu de novo? Não, pastor. Chega para Deus e fala, Jesus, eu quero nascer de novo. A tua palavra diz, importai-vos nascer de novo. Eu não quero uma transformação religiosa, Jesus. Eu quero ser uma pessoa gerada pelo Espírito Santo. Eu quero ser uma nova pessoa. Uma pessoa formada pela tua palavra, formada pela tua revelação, moldada pelas tuas mãos. Pede para ele. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, pede para ele ensinar, e andarei na tua verdade. Se ele fala para ele, ó, me ensina, e eu vou fazer conforme o Senhor me ensinar. Andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor. Pede. Eu já contei para vocês, isso foi no ano de 2009. Não. 1999. É isso mesmo, 1999. Eu estava no meu escritório. Eu estava orando. E eu fiz um pedido a Deus. Eu queria que Ele ampliasse os meus horizontes. Eu queria que Ele aumentasse os meus campos. E eu fiz um pedido para ele, e o Espírito Santo veio falar comigo e falou assim, eu não posso dar o que você está me pedindo. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você não tem temor. Eu falei, eu não tenho temor? O meu comportamento provava que eu não tinha temor. Eu falei, eu não tenho temor? Eu falei, o senhor sabe como é importante família para mim? Eu abri mão da minha família. Eu falei, o senhor sabe como é importante para mim amizade? Eu abri mão de ter amigos. Por quê, pastor? Porque pastor não tem amigos. Não tem, pastor? Não tem. 99,9% das pessoas que se aproximam, não se aproximam por causa do pastor, se aproximam pelo aquilo que pode escolher do pastor.
São raras as pessoas que se aproximam de um pastor por causa da pessoa dele. A maioria não é. Ô pastor, não é bem assim. Irmão, eu estou nessa carreira há muito tempo para falar com você com convicção e certeza que é bem assim. É bem assim. Tanto que você muda de uma cidade para outra, tem pessoas que você nunca mais fala contigo, a não ser quando ela tem uma necessidade, ela te procura. Ou seja, ela nunca teve com você por você, ela teve com você por aquilo que ela podia obter de você. Você está compreendendo? E eu falei, eu abri mão. Falei, o senhor sabe como é importante para mim, mas eu abri mão. E o senhor veio falar para mim que eu não tenho temor? E o Espírito Santo, com a paciência de sempre, que ele tem comigo, e eu peço a Deus que ele continue tendo, em nome de Jesus. O Espírito Santo, com a paciência de sempre, ele veio e falou assim para mim, olha, para aquilo que você tem temor. Para aquilo que você quer, você não tem temor. Aí eu falei, então só me perdoa. E me dá a graça de ter o temor que eu preciso para alcançar o que eu quero. Eu sei de uma coisa, essa oração eu fiz. 6 meses depois, nem isso, eu tinha mais do que eu pedi para ele. 6 meses depois, nem isso. Eu tinha mais do que eu pedi para ele. Une o meu coração ao temor do teu nome. Pede para ele. Por quê, pastor? Porque só com um temor que você consegue se desviar do mal. Você consegue se desviar do mal. Irmão, meu filho era pequeno. Alexandre, ele tem 30 anos, 31, né? Hoje, 31 anos, ele era pequeno. Eu morava numa cidade do interior de São Paulo chamada Jabuticabal. Eu morava numa rua sem saída. Tinha um cidadão lá na minha rua, que ele tinha um Chevette velho. Irmão, ele já tinha apanhado de tudo quanto é homem daquela rua, só não tinha apanhado de mim. Estou te falando para você. Não teve um marido que não bateu naquele cara. Ele era um coitado. Vivia bêbado, fora da casinha, sem noção. E eu me lembro que a minha esposa está ensinando meu filho a andar de bicicleta. E eu estou no portão olhando. Aqueles portão pequeno do interior, né? Eu estou assim, olhando no portão, e a minha esposa andando com ele, ensinando ele a andar de bicicleta. O cidadão mesmo entrou na rua com tudo, com o Chevette que ele tinha. Jogou água em cima da minha mulher. E ainda gritou, sai da frente, mulher! Minha mulher correndo, tirou a criança da rua para a calçada. E o que o senhor fez, pastor? Eu corri para dentro. Mas por quê, pastor? Não deu para você entender por que eu corri para dentro? Por quê, pastor? Porque se eu fosse agir como a minha carne desejava, aí não ia ser só eu que ele não tinha apanhado, ia ter apanhado todo mundo, porque ele ia apanhar de mim também. Mas por que o senhor não bateu, pastor? Aí do homem violento. Corri para dentro, pedi ajuda a Deus, fui orar. Enquanto eu não me acalmei lá dentro em oração, enquanto eu lá dentro eu não segurei o meu coração, eu não fui lá fora de novo. E aí, o que o senhor falou para ele depois? Nada. Por quê, pastor? A Bíblia diz que aquele que procura questão é tolo. Eu não tenho que procurar questão. Não, vou lá tomar satisfação com o fulana para ver como é. Não. Quem procura questão, quem levanta questão, a Bíblia diz, é tolo. É tolo. E a Bíblia diz que sem lenha, o fogo se apaga. O fogo se apaga. A única coisa que eu fiz foi fazer o que a Bíblia diz. O quê? Orar por ele. Irmão, aprenda a não permitir que Satanás encha o teu coração. É fácil hoje eu te explicar, porque eu andei por essas ruas todas. E eu aprendi uma coisa, a pessoa inteligente não é aquela que aprende sofrendo. Não, pastor, não. É aquela que aprende com o sofrimento dos outros. Essa é a pessoa inteligente. Você está compreendendo, sim ou não? E eu estou transmitindo para você hoje situações que eu passei e que eu aprendi com a palavra de Deus, que eu não precisava ter passado se eu tivesse guardado a palavra dele. E estou mostrando para você situações que eu passei, que eu não enfrentei dor e não enfrentei dificuldade, porque eu consegui guardar a palavra dele. Então aprenda a guardar a palavra dele. Olha lá, Provérbios 20, capítulo 20, versículo 3.
qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é quem merece elogio. Não é esse versículo, não. Irmão, coloca no teu coração. Coloca no teu coração o que, pastor? A ter comportamento, a ter o pensamento, de acordo com o que diz a palavra. Você está compreendendo? Sim ou não? Fala com Deus, pede para Ele te ensinar. Tenha comunhão com Ele. Você vai ver que você vai ter um relacionamento melhor com o teu marido. Você vai ver que você vai ter um relacionamento melhor com a tua esposa, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão. Você vai ver que você vai ter um relacionamento melhor com Deus. Você vai ter um relacionamento melhor com Deus. E você vai ter um coração mais em paz. Por quê, pastor? Porque qualquer coração que carrega a presença de Deus é um coração em paz. Por quê? Jesus, Ele nos ensinou, eu sou a vossa paz. Você está compreendendo, sim ou não? Irmão, coloca de volta para mim Atos capítulo 5. E disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade. Olha a pergunta de Pedro, porque não tinha nada a ver com dinheiro. Olha o que Pedro fala para ele, olha no versículo 4. Guardando, não ficava para ti? Ou seja, era teu o terreno, rapaz. Você guarda, o terreno era teu. Ninguém estava te obrigando a entregar terreno nenhum. Guardando, não ficava para ti? Vendida, não estava em teu poder, ou seja, o dinheiro não era teu? Era teu. Você não é obrigado a dar o que é teu. Era o que ele estava falando. Agora ele vem e fala algo sério. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Por que você permitiu que esse plano fosse formado em teu coração? Porque você aceitou essa ideia e formou esse plano. Não mentisses aos homens, mas a Deus. O que o senhor está falando, pastor? Se você não aprender a guardar o teu coração, você vai atrair a morte. Olha o versículo 5, Olha que coisa séria. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Morreu. Você vai atrair a morte. Talvez não física. No caso dele, atraiu uma morte física. Baixou o juízo para ele. Interrompeu a vida dele na terra. Mas muitas vezes, você não vai, a tua vida na terra ela vai continuar. Mas você está separado de Deus. A morte se apoderou de você. E se você fechar os olhos nessa posição, você perece eternamente. Você está compreendendo o que eu estou falando, não? É coisa séria. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. Que o temor de Deus se apodere do teu coração. Se apodere do teu coração. E você busque, em toda atitude, fazer segundo a orientação da palavra. Você compreende? Para quê, pastor? Para que a morte não se apodere de você. E só tem uma maneira de eu me desviar do mal. Ter no meu coração unido ao temor da palavra de Deus. Quantas coisas eu não fiz por respeito à palavra. Quantas coisas eu fiz por não respeitar a palavra e tive que colher um fruto amargo. Não deixe isso acontecer. O Senhor Deus te ama, Ele não te chamou para o sofrimento. Ele te chamou para uma vida abundante, uma vida eterna. Amém, pessoal? Amém, Jesus? Que Deus possa falar mais no seu coração. Proteja o seu coração. Não deixe o diabo se aproveitar de você. Não deixe o diabo te levar a viver uma vida infeliz, miserável. Não deixe. Deus tem algo bom para você aqui e para a eternidade. Amém, Jesus? A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de morte. Não deixe o diabo te roubar. Deixa eu fazer uma oração para você. Fique de pé. Você que está em casa, forte abraço. Una o teu coração ao temor do santo nome do Senhor. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.